E a casa se encheu de fumo. Parecia uma fumaça, né? Somente a igreja é possível. Somente crer tudo é possível. Muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Pai, pois a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu creio que a Tua misericórdia se renovou, Pai, mais uma vez em nossas vidas. E nós viemos aqui nesta manhã, Senhor, porque nós amamos a Tua palavra, porque nós queremos sair daqui melhores cristãos, ó Pai. Nós queremos melhorar a cada dia, Senhor. Queremos estar cada dia mais atentos, mais vigilantes, pois o ataque do inimigo é muito grande, Senhor. Mas a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, nesta manhã venha repartir o pão da vida, venha ajudar, venha falar com cada um dos Teus filhos, pois o Senhor conhece a minha necessidade, conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai, sabe do que cada um precisa. Então eu oro para que o Senhor venha falar com Teus filhos, pois o Senhor é o grande pregador. Tu disseste em Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. E eu não posso fazer nada, meu Deus, sem a Sua autorização. Então eu peço que o Senhor me ajude nessa manhã, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Que o inimigo seja envergonhado nesta manhã, Pai, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e que todos possam sair daqui abençoados. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a cada irmão. Salmo de número 84. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto dos Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em Tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido.
porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Amém. Assentai-vos, irmãos. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã. Eu quero falar nessa manhã sobre um tema que eu já falei uma vez aqui, mas eu não terminei ele. E hoje eu quero ampliar um pouquinho mais sobre a importância de vir à igreja, ou por que viemos à igreja, qual o motivo fundamental de nós virmos até a casa do Senhor. O salmista disse no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então deve ser uma alegria para mim e para você vir na casa de Deus. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos o Velho Testamento como tipo, né? Como uma sombra do Novo. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra, é tipo, né, daquilo que vai acontecer lá na frente. Nós olhamos no Velho Testamento os israelitas, Israel, que é um tipo da noiva, diz o profeta, eles tendo a coluna de fogo guiando eles, de dia, coluna de nuvem, né, para protegê-los do calor do deserto, que chega quase a 50 graus. De dia, coluna de nuvem, e à noite, coluna de fogo, porque a temperatura também lá na Palestina, lá no deserto, chega a quase 0 grau. Então eles tinham coluna de nuvem, coluna de fogo. Quando estavam com sede, tinham água que provia da rocha. Quando estavam com fome, tinham codorna para comer. Sempre Deus estava provendo as coisas para ele. E todos os dias, diz a Bíblia, Deus provia um maná para eles, que caía todos os dias. Mas chegou um ponto deles não querer mais aquele maná, e chamar até o maná de pão vil, né? Vil significa desprezível. Isso é um tipo daqueles que vão desprezar a palavra, que desprezaram a palavra durante as eras e que estão desprezando a palavra nessa era em que nós estamos vivendo. Então, que a palavra de Deus, porque tudo que vai, a Bíblia diz que o céu vai passar, a terra, mas as palavras de Deus, elas vão permanecer para sempre. Tudo vai passar. Este mundo passa, diz a Bíblia, e a sua concupiscência, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai permanecer para sempre. Então que a palavra nunca seja para nós um enfado. Porque quando se torna um enfado, é o mesmo Espírito que estava lá atrás, está me rodeando, está te rodeando. Para que você não tenha o contato com a palavra. Porque a palavra, na palavra existe a libertação. Amém, amados? Então deve ser um prazer ter a palavra em nosso meio. E o profeta diz na mensagem, é sempre presente a água da rocha, no 74. É uma alegria ir à igreja. Você vem porque você ama a palavra. Sob qualquer circunstância, se estiver quente, frio, indiferente, se o povo é barulhento, resmungão, ou o que quer que eles estejam fazendo. É ainda uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Então, quando isto acontece, diz o profeta, você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja. Amém, amados? Na verdade, o profeta disse que você vem na igreja
Nós viemos à igreja porque Deus está em nosso coração. Porque num frio desse, você se levantar, deixar a coberta de lado, né, irmã Vera? Né, irmão? E você vir para a casa do Senhor, tem que ter algo dentro de você para que isso aconteça. Senão você não sai da cama, de jeito nenhum. Mas porque você ama a palavra, ama estar na igreja, você rompe. Quando você chega na igreja, diz o profeta, você rompeu muitas barreiras. E é esse sacrifício que vai produzir uma bênção para a tua vida. Amém, amados? O profeta diz também na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado no 84. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então eu digo, é hora de você começar a orar. Quando Deus está no coração de uma pessoa, agora quando Deus não está, a pessoa vai se distanciando da igreja. Por quê? Quando Deus, Ele não está no coração de uma pessoa, pode ter certeza, os ídolos, eles estão. E o pior ídolo não é aquele que a pessoa adora a imagem lá e fica adorando. Não, esse não é o pior de todos, ele é terrível, adorar a imagem, mas o pior de todos os ídolos é aquele que a pessoa carrega dentro do coração. Livro do profeta Ezequiel, abra comigo. A palavra, livro do profeta Ezequiel. Capítulo 14. Idolatria, diz o profeta, é um espírito de substituição. Ezequiel capítulo 14, do 1 ao 6. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Então, o pior ídolo é aquele que está dentro do coração das pessoas. Porque o que Deus quer da minha vida e o que Deus quer da sua vida, afinal, Ele quer ser o primeiro em sua vida. Ele não quer ser o segundo. Então, quando você lê a palavra, lê a mensagem, procura viver uma vida consagrada, vem à igreja para ouvir a palavra, porque a fé, ela não vem pela oração, a fé não vem pelo jejum, a fé vem pelo ouvir a palavra. O teu corpo precisa tomar café de manhã, almoçar, jantar, se alimentar, você mantém teu corpo comendo. Mas a tua alma não quer saber de feijão. A tua alma não quer saber de arroz, de bife, de frango, de que mais, irmão, que tu gosta de comer? Lasanha, fruta. Não, a alma não quer saber disso. A alma quer saber da palavra de Deus.
Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando você se distancia da palavra, da casa de Deus, tenha a certeza que você está se distanciando de Deus. Mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 52. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro, um operário de fábrica, que coloca Deus em primeiro lugar, que coloca Deus primeiro em tudo. Eu lhe mostrarei alguém que será bem-sucedido. Em tudo. Você pode dizer amém para a palavra? Amém. Será bem-sucedido em tudo. Tudo quanto fizer, prosperará. Se vender bala, vai prosperar. Se vender cocada, vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Porque a mão de Deus estará com você. Amém. Se você colocar Deus em primeiro lugar. Agora, se Deus for o segundo, então, não espere muita coisa, porque Deus ele não quer ser o segundo na vida de ninguém. Ele quer ser o primeiro. Amém, amados? Então, quando você vem ao culto, você está fazendo um esforço, e Deus ele recebe esse esforço, esse sacrifício. Até para cantar, a Bíblia fala do sacrifício de louvor. Sabe o que é o sacrifício de louvor? Quem sabe aqui me responder? O que é o sacrifício de louvor? Alguém sabe? Sabe, irmão Guilherme? É você cantar quando você não está com muita vontade de cantar, porque os problemas são tantos, as dificuldades são tantas. Agora, experimente cantar em meio a uma tempestade, quando as coisas estão tudo contrário, você começa a cantar a Deus, louvar a Deus, você entra em uma atmosfera com Deus e vai rompendo toda a atmosfera errada. E quando você vem na igreja, que você começa a cantar, sem mesmo, às vezes, você não querer muito, você percebe que algo vai tomando conta do teu coração, da tua vida. E quando você vê, você está adorando a Deus. Porque quando Deus fez uma reunião no céu acerca de Jó, quem se meteu na reunião, sabe quem foi? Foi o diabo. E às vezes o diabo se mete no nosso meio. Mas cada amém que você dá, cada glória a Deus que você dá, cada aleluia que você dá, para a palavra glorificando a Deus, diz o profeta, isso você vai encurralando o diabo. E ele sai, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não vai só dizer, não, já estou indo, não, e andar tranquilo. Ele vai fugir. Agora veja o que é um sacrifício para vir na igreja. Eu tenho estado no Canadá, o profeta está falando na mensagem à igreja e sua condição no parágrafo 5 e 6. Eu tenho estado no Canadá e eu tenho alguns reais e nobres amigos ali que são pessoas muito boas. E desta forma que eles são muito fiéis de ir à igreja. Não importa quão frio esteja, ele se envolve numa manta. Aqui não vai acontecer isso, né? Ninguém chegar aqui de manta e de edredom, né? Se envolve numa manta e se sentam num trenó duplo. Já pensou se você vivesse numa região dessa? Chegar aí para a igreja de trenó, eles iam. De trenó duplo e dirigirem os cavalos por 30 milhas, 48 quilômetros. Milha é nos Estados Unidos, né? Aqui é
quilômetros. 48 quilômetros. Para poderem ir à igreja, eles andam através de ribanceiras, de neves amontoadas e tudo mais. Jovens, velhos, e todos eles se agrupam juntos. E uma família se reúne e eles começam andando e eles se vão. Isto é um sacrifício que eles fazem. É o que lhe faz receberem tantas bênçãos do culto. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente. Tem que rejeitar algumas coisas e parar o trabalho, e de fazer isto ou aquilo para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus que você lhe ama. E que você faz um sacrifício para ir. Isto é então quando você recebe algo disto. Você pode chegar aqui se arrastando, mas você não vai sair daqui se arrastando. Você pode chegar aqui doente, mas você vai sair daqui curado. Você pode entrar por aquelas portas fraco, mas você vai sair daqui fortalecido pelo poder de Deus. Por isso que o diabo coloca muito obstáculo. E quanto mais ele puder te colocar fora da igreja, melhor para ele. Fora da igreja, fora da oração, fora do jejum, quanto mais ele te colocar fora dessas coisas, melhor para ele. E você vai ver muita coisa daqui para frente. Você vai ver o diabo dando rasteira em muita gente, mesmo da mensagem. Você vai ver o diabo parando muita gente. Porque o que o diabo quer, na verdade, é me parar. O que o diabo quer é te parar. Mas ele não pode me parar se Deus estiver comigo. Ele não pode te parar se Deus estiver com você. Ele não vai te parar. Agora, se Deus não estiver com você, você vai parar. Não é verdade, amados? Nós só podemos se Deus estiver conosco. Deixa eu ir mais adiante aqui um pouquinho. O profeta diz na mensagem: há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. No parágrafo 18, ele diz que nós nunca podemos entrar na casa do Senhor e sair do mesmo jeito. Ficamos melhores ou piores. Tem gente que entra aqui e sai daqui melhor. Sai daqui um cristão fervoroso. Sai daqui com vontade de orar mais. Sai daqui com vontade de jejuar, de ler a palavra, de ler a mensagem, de estar cada dia mais em comunhão com Deus. Mas tem gente que entra aqui e sai daqui pior. Porque fala do pastor, fala de mim, fala do líder de cântico, fala da igreja inteira, coloca defeito num, coloca defeito no outro, coloca defeito em tudo. E o profeta disse: se você vem na igreja para colocar defeito na igreja, por certo o diabo te mostrará. E você vai sair daqui cheio de demônios. Mas quando você vem para estar em contato com Deus, você sai daqui cheio do Espírito de Deus. Você sai daqui cheio de Deus, cheio de vontade de estar cada dia mais perto de Deus. E alguém vem, fala do pastor, fala de mim, fala daquele, de A, de B, de C. Você tem que dizer: não, irmão, eu não quero saber. Vamos orar por aquela pessoa. Não deixe eu perder a minha comunhão com Deus. Porque quando você fala mal de alguém, você acaba com 3 pessoas de uma vez só. Você mesmo que está falando está se acabando, aquela pessoa que está te ouvindo vai se arrebentar, e aquele de quem você está falando mal também vai se arrebentar, porque você vai jogar uma sombra, uma influência mal sobre aquela pessoa. E aí você estará endemoniado, aquela pessoa estará endemoniado, e os demônios estarão rindo daquelas pessoas.
Porque o profeta disse que se o diabo puder nos colocar uns contra os outros, ele não tem mais com o que se preocupar. Mas quando a igreja está unida, como a igreja primitiva fazia em oração, em jejum, quando alguma coisa dava errado, quando Acã ele roubou uma capa babilônica, quando ele roubou aquela cunha de ouro e uma capa babilônica, alguns homens morreram, mas Deus tinha dito para Josué que ninguém ia morrer, mas pessoas estavam morrendo por causa de uma pessoa só. Então, este lugar aqui é um lugar muito maravilhoso, onde você pode sair daqui abençoado, mas também você pode sair daqui amaldiçoado. Porque essa mensagem, ela não é uma denominação, essa mensagem, ela está me preparando, ela está te preparando para se encontrar com Deus. E lá do outro lado não vai haver inveja, não vai haver ódio, não vai haver falação, lá só vai haver o pleno amor. Mas na igreja tem essas coisas. Tem o Judas, tem o Pedro, tem o Tomé, tem sim. No meio da noiva, sim, tem. Mas você não deve se identificar com Judas. Você não deve se identificar com Tomé, incrédulo. Você deve se identificar com Cristo. Porque até mesmo Pedro tinha suas falhas, tinha suas fraquezas, era um crente revelado, é verdade. Mas de vez em quando ele cortava a orelha de alguém. De vez em quando ele puxava a espada e vem cá, quero cortar a tua orelha. Vem cá, vamos brigar. Era muito bravo. A casa de Deus é um tribunal de julgamento, amados. Onde nossos pecados são julgados à luz da palavra. Você quer saber que quando é que o vidro do seu carro está bem limpinho? Coloque, fugiu a palavra agora. Coloque seu carro num dia de sol, né? Ali eu viajo num dia de sol e você vai ver se a palheta está na hora de trocar ou não está. Quando tiver tudo arranhado, meio arranhadinho assim, alguma coisinha, à noite você não vê. Se vier um carro com a luz, você vai ver, né? Aparece ali o riscado. Num dia de sombra, num dia que não tem muito sol, você não vê que está arranhado. Mas no dia que está o sol batendo, você vê. A palavra sinceridade, sabe o que significa? Exposto à luz do sol. Deus disse para o profeta, tu tens que ser mais sincero e fazer com que o povo creia em ti. Porque se tu fores sincero, se fores mais sincero e fazer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer parará diante da tua oração. Se você não confia em mim, eu não posso fazer nada por você. E se eu não confio em você, você não pode fazer nada por mim. Mas se você confia em mim e eu confio em você, nós podemos colocar o diabo para correr. Porque a tua luta não é contra o teu irmão, a tua luta são contra espírito, porque todas as pessoas são boas. São boas, mas os espíritos não são bons. E o diabo, ele está contra essa mensagem. Ele não está preocupado com o mundo, com denominação, com nada. Isso aí, para ele, já está tranquilo. O inferno já está de boca aberta esperando toda essa turma. Mas ele está preocupado com aqueles que têm a revelação da hora. Porque o profeta disse que
ele tem muita raiva do Gênesis e do Apocalipse, porque no Gênesis mostra como que começou o pecado. E no Apocalipse mostra qual é o fim do diabo, por causa do pecado e por que ele fez o pecado entrar no mundo. Qual é o fim dele? É o lago de fogo. A casa de Deus é um tribunal de julgamento onde nossos pecados são julgados à luz da palavra. Vamos dizer que a minha vida e a tua vida seja ali como é que eu falei agora? O vidro ali do carro, aquele vidro ali o para-brisa. Você está sempre vendo ali, né? Quem tem carro sabe. Quando está sujo, você lava, ou se não dá para você ver, você joga água, mas você quer que esteja sempre limpo, né? Mas tem que jogar água e tem que colocar diante do sol. Assim é a nossa vida. Você tem que jogar água nela, a água da palavra, e tem que colocar diante de Deus. A luz da palavra. Se não está bem, então, se está rachado, se está riscado, então faça alguma coisa para limpar aquilo. Porque nós estamos vivendo na época da blasfêmia. A televisão está blasfemando de Deus, a internet está blasfemando de Deus, e crente está blasfemando desta mensagem. Nós estamos na era da blasfêmia, amados. Nós estamos na era em que as pessoas estão cruzando a linha da misericórdia. A casa de Deus é um tribunal de julgamento, onde nossos pecados são julgados à luz da palavra. O julgamento na casa de Deus, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. Só que esse julgamento é com graça, é com misericórdia, porque ainda existe um sangue no propiciatório. Quando não houver mais sangue no propiciatório, então não tem perdão de pecado para mim, não tem perdão de pecado para você. Mas enquanto existir um sangue, há perdão de pecado. Agora, abra a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. Aleluia. Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Você sabe que existe uma diferença do ímpio para o pecador. O ímpio, ele conhece até a verdade, ele sabe da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, mas ele não aceita viver a palavra, o ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não vá se aconselhar com ímpio, porque você vai se dar mal. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O pecador é aquele que está no mundo. O pecador tem mais chance do que o ímpio, porque o ímpio está dentro da igreja. O pecador está lá no mundo mesmo, está pecando. Aí, quando o evangelho, a luz do evangelho bate, ele se arrepende, procura viver uma vida correta e se salva. Agora, o ímpio não subsistirá. Me fugiu a palavra. Subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É assim que está no Salmo. 1 Coríntios capítulo 11, vamos aqui, mais adiante. A casa de Deus é um tribunal de julgamento, onde nossos pecados são julgados à luz da palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse julgamento é com graça, com misericórdia. Esse julgamento é para você se tornar um melhor cristão a cada dia, para você melhorar, para você deixar de falar certas coisas, para você deixar de ver certas coisas, para você deixar de ouvir certas coisas, para você deixar de agir de uma certa maneira. É para isso que vem esse julgamento. Mensagem: perfeita força por perfeita debilidade. Parágrafo 43. Há pequenas coisas que fazemos, e aquilo é o porquê vimos à igreja, para encontrar onde estão nossas falhas, porque às vezes você acha que você está fazendo uma coisa certa. Há pequenas coisas que fazemos, e aquilo é o porquê viemos à igreja, para encontrar onde estão nossas falhas e as coisas pelas quais podemos melhorar. Se vimos à igreja para qualquer outro objetivo que não seja este, temo que não conseguiremos muito em vir à igreja. Devemos vir para encontrar nossas fraquezas, encontrar nossos maus lugares, ver quão pequenos somos e colocar nossa confiança em alguém que é mais forte do que nós. Porque com o diabo, você só pode se você tiver Deus, como eu falei no começo. Se você não tiver Deus, você está acabado, arruinado. Nós viemos na igreja para adorar a Deus, para ouvir a palavra, mas também para estar em sua presença. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 28, que eu quero mostrar aqui, falar que o profeta até pregou uma mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Às vezes Deus vem, a tua presença vem em você, e se Ele vier na tua vida, você não deixa Ele passar de largo. Você o agarra, você diga: Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida. Na igreja do irmão Brano, ele estava pregando a palavra, e uma irmã estava olhando as cortinas do tabernáculo, vamos dizer, para ver se tinha bandô ou se não tinha bandô, se era melhor vermelha ou se era melhor azul. Estava olhando as cortinas do tabernáculo, desatenta. E aquele momento era um momento para ela receber o Espírito Santo na sua vida. E ela estava com o pensamento dela longe. É quando a pessoa não reconhece a presença de Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém, amados? Gênesis 28, do 10 ao 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Este aqui estava buscando, a presença de Deus. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Entenderam, amados? A igreja é um lugar muito bom, mas é um lugar muito terrível. É um lugar muito perigoso. É um lugar onde você pode entrar e sair cheio de Deus. Você pode sair daqui cheio de Deus ou cheio de espíritos errados. Então, quando nós entramos aqui, devemos entrar em reverência. Porque quando entramos na casa de Deus, devemos entrar com temor e tremor, com toda a reverência, porque Deus está nesse lugar. Quando uma pessoa sabe disso? Quando ela entra na presença de Deus. Quando ela não entra na presença de Deus, ela entra na casa de Deus de qualquer maneira. Veja, isso na vida do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos. O profeta disse que eles cobriam o seu rosto porque eles tinham reverência a Deus. Você veja, os anjos, eles não pecaram e não sabem o que é pecado. Mas ao estar na presença de Deus, eles têm reverência. O profeta disse que eles se sentem até sujos diante de um Deus tão santo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, humildade, e com 2 voavam, ação. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo. Quando você entra naquela porta, ou dobra teu joelho aqui, antes de iniciar o culto, você tem que dizer a Deus: Santo, 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 Santo é o teu nome. Ele esteve com você e te permitiu vir até a casa dele. Você tem ideia de quantos demônios tem aí fora? De quantos demônios estão matando nas estradas? Mas ele deixa você vir na casa de Deus, voltar para a sua casa, trabalhar a semana inteira, comprar o teu pão, te alimentar, comprar do bom e do melhor para a tua casa. É uma bênção. Você é abençoado, protegido. Tua casa está protegida, teu carro está protegido, tua família está protegida. Então, o mínimo que você poderia fazer era chegar e vir aqui no altar, assim como Isaías. Santo, 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 Santo é o teu nome, meu Deus. Por que ele é santo? Porque ele me protegeu, ele me guardou. Ele está santificando a minha vida. O que eu fazia antes eu não faço mais. Ele está me mudando, Ele está me moldando. Ele é santo. Eu devo viver também uma vida santificada. Porque você vai por um caminho ou por outro. Um caminho é aquilo que a Bíblia diz: quem é sujo, se suje mais ainda. Ou você vai por esse e fica cada vez mais sujo. E diz assim: quer saber? Vou para o pecado. Quer saber? Não dou conta de ser crente. Quer saber? Não dou conta da palavra, dessa mensagem. Quer saber? Vou para a lama.
Porque pecado é lama, pecado é maldição, pecado é miséria, pecado é morte, pecado é doença no corpo, no espírito e na alma. Mas esta palavra, ela é vida, vida com abundância. Deus é vida, Deus é amor. Deus é poder contra o pecado. Então o mínimo que você pode dizer é o que os serafins dizem todo dia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Parecia uma fumaça, né? Então disse eu, ai de mim, tem hora que se você falar alguma coisa que você está vendo, que está desagradando a Deus, porque tem gente que perdeu o temor de Deus, então eles não estão nem aí. Eles falam de Deus, falam da palavra, falam dos ungidos do Senhor, falam da igreja, falam do irmão. Não tem, perdeu o temor de Deus. Não tem mais medo que Deus pese a mão. Quando Isaías entrou na presença de um Deus santo, ele disse, ai de mim. Tem hora que você tem que dizer, ai de mim, por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo isso, meu Deus? E dar um clamor a Deus, e se humilhar, se quebrantar e dizer, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Teu coração vai se endurecer pelo pecado. E você vai ficar uma pessoa dura, uma pessoa insensível. E Deus vai se afastar da tua vida. E aí pode falar quem falar, pode Deus vir no meio da reunião. Você fica aí do banco, como se nada tivesse acontecido. Então disse eu, ai de mim. Ele era um profeta de Deus. Ele disse, ai de mim que vou perecendo. Quando ele entrou na presença de Deus, ele disse, meu Deus, tenho que viver uma vida santificada. Se eu não viver uma vida santificada, como entrarei na presença desse grande Deus? Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando você entra na presença de Deus, todos os seus pecados são descobertos. O meu, o seu, de todo mundo. E você vê, aquilo eu não deveria falar, aquilo eu não deveria ver, aquilo eu não deveria ouvir. E essa voz nessa manhã vai ecoar até a eternidade. Isso eu não deveria ver, isso eu não deveria falar, isso eu não deveria ouvir, isso eu não deveria pensar, assim eu não deveria agir. Isso vai ecoar até a eternidade. Na minha vida e na tua vida. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão. Eu quero que esse mesmo serafim purifique os meus lábios e purifique os teus lábios nessa manhã. Se você falou alguma coisa que desagradou a Deus. Mas um dos serafins, esse serafim está vivo ainda. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, aleluia, com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, aleluia, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois dos lábios está purificado, porque enquanto os lábios estiver sujo, não pregue a mensagem. Porque é a mensagem que deixa os teus lábios limpos, deixa o teu coração limpo, deixa a tua vida limpa e traz a presença de Deus para a tua vida. Aleluia. 2 discípulos indo no caminho de Emaús, estavam falando a respeito, então ele se aproximou. Mas se ele estivesse falando de outras coisas, ele não se aproximaria.
ele se afastaria. Porque a presença de Deus, ela traz paz ao meu coração e ao teu coração. Ela traz tranquilidade, ela traz uma quietude, ela traz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Isso é a presença de Deus. Agora, a presença do diabo causa ódio, causa inveja, causa briga, causa contenda, causa facção, causa dissensão. A presença do diabo só causa coisa ruim. Doença para mim, doença para você, é a presença do demônio. Se você é espiritual, você sabe quando uma pessoa está falando coisa de Deus. Falando coisa que agrada a Deus, e quando está a presença de Deus ali, se você é espiritual ou sensível, ou tem discernimento, você sente, não, isso é de Deus. Essa conversa está tão boa, mas tem conversa que não é boa. Que você diz, isso aí não é de Deus. Estão até falando da mensagem, estão até falando da Bíblia, mas, espera lá. Isso aí não me fez bem, e você dorme mal. É verdade isso ou não? Você dorme mal, você fica ruim. Mas quando é uma conversa que agrada a Deus, você dorme bem, você anda bem, você convive bem com todo mundo, e você está em paz com seu Deus, com seu irmão também. Aleluia! É a presença de Deus, às vezes, que ela não é reconhecida. Mas quando a pessoa entra na presença de Deus, ela sabe reconhecer. Amém, amados? Uma pessoa pode viver ou morrer dentro de uma igreja. Ananias e Safira, eles morreram dentro da igreja, porque eles compraram uma terra e foram mentir para Pedro, achando que estava mentindo para o homem. Não estava mentindo para o homem, estava mentindo para Deus. E morreu dentro da igreja. Isso causa morte. Agora, doutrinas falsas, cridas ou falada, também produzem morte. Jesus disse em Mateus 10, 28. Não se preocupe, vamos ler? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, tenha medo. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o que mata a alma? Doutrinas erradas. Uma quantidade grande de doutrina? Não, só um pouquinho. Porque lá, no começo, não precisou de muitas doutrinas. Lá no Éden não precisou de muitas doutrinas erradas. Precisou só Eva crer no não do diabo. Certamente não morrereis. Foi só uma dose. E aquela dose causou tudo isso que nós estamos vendo aí fora. Morte, miséria, doença e o que nós estamos vendo aí fora. Foi só um não. Ali foi o 1%. E hoje, será que os homens estão tirando ou acrescentando 1% só? Não, muito mais. Mas não vamos falar das denominações, porque vocês já sabem como que elas estão. Vamos falar de grupos independentes da mensagem, que o profeta disse que se tornariam pior do que as denominações, que ficariam piores do que as denominações. Então, amado, cuide, porque uma doutrina errada e um comentário errado dessa mensagem, o profeta disse que tem 3 coisas que você não pode fazer com a palavra. Qual é a primeira? Interpretar ela mal. Você não pode interpretar ela mal. A segunda coisa é deslocar a palavra. E a terceira coisa, aplicar a palavra mal. Se você não sabe de uma coisa, ou você tem dúvida, ou não entende, procure o seu pastor. Você tem um pastor, amém?
Procure seu pastor e diga, pastor, não estou entendendo isso, isso e isso. Deus levantou esse ministério para me ajudar, para te ajudar. Aí você pergunta e você fica com aquilo que o seu pastor está falando, porque ele é um homem de Deus. E é um homem posicionado na palavra. Você ouve ele, você está tranquilo, você fica tranquilo. Mas se você quiser dar ouvidos a outras interpretações da mensagem, você começa a ouvir A, B, C e D e acha e se mete até em casamento e divórcio, e aí quando você vê, você está cheio de espírito. Então, cuide da sua alma, porque o diabo não está contente com essa mensagem. Amém, amados? O profeta disse que em um culto existe uma ordem bíblica. Quando você vem cultuar a Deus, existem 3 coisas que você tem que observar, que isso vai nortear o culto, vai acontecer no culto. Primeira coisa, no culto existe o louvor, certo? O louvor é para quê? Para preparar o ambiente, né? Para o pregador vir e pregar a palavra. Você louva, você adora a Deus. E dependendo de como você adorou a Deus, louvou a Deus, é ali que vai ficar o ambiente de louvor. É uma parte do culto. A outra parte do culto, a segunda parte, diz o profeta, é a palavra que vai ser pregada. E depois que a palavra for pregada, tem a terceira parte, que é a batalha, diz o profeta. Nessa terceira parte, você tem que estar consagrado aí no banco. Tem que estar ajudando o pregador. Por quê? Porque na terceira parte vai haver uma batalha no mundo espiritual. Os demônios vão querer desfazer da palavra, mas você está aí para ir contra os demônios. Ou apoiar os demônios na indiferença, na incredulidade. Sabe o que o profeta diz na mensagem sobrenatural? Que quando ele ia expulsar um demônio de uma pessoa, dependendo de quem estava atrás dele no púlpito, pregadores, que ele disse que tinha pregadores que seguiam o ministério dele, mas eles eram céticos, eles eram incrédulos, eles não criam no ministério do irmão Branham. E ele sentia a incredulidade daqueles ministros, e aí mandava sair. Disse, irmão, sai. Não deixava atrás dele. Ele sentia, então aquilo fazia, aquela incredulidade alimentava aquele demônio que estava na plataforma. E o demônio não saía, por causa da incredulidade daquela pessoa, daquele ministro ou daquela pessoa que estava ali. Então, como se expulsa a incredulidade? Se expulsa a incredulidade com a fé. O pregador ora e você aí do banco diz, Senhor, abençoa. Tira esse demônio, tira essa enfermidade. Ajude que nesse momento essa pessoa seja liberta. E você vai pressionando o diabo e ele sai. Agora, se o pregador está orando e você está aí no banco, acho que quando sair daqui eu vou comer uma pizza. Acho que eu vou fazer um lanche. Qual lanche eu vou? O culto está demorando. Eu acho que isso é até uma blasfêmia, sabe? Eu acho que a pessoa que vem assim para o culto não deveria nem vir na igreja. Deveria ficar em casa ou até mesmo ir para o mundo logo de uma vez. Porque só está na igreja para atrapalhar. Porque as coisas estão feias, amados. Ontem lá em Blumenau, uma irmã estava numa condição, até peço que vocês orem pela irmã Ângela. É mistura de coisa que ela misturou, não sei se é medicamento e outras coisas, problemas familiares misturados, não sei se ela quer voltar lá para perto da mãe dela. Eu não sei. Sei que ela não estava bem, estava ruim mesmo, que a família deles estava em desespero ali no culto. Aquela irmã. Vocês sabem do problema dela, né? Que ela pegou o carro um dia e foi parar lá em Curitiba.
E se Deus não guarda ela, teríamos só a notícia do sepultamento da nossa irmã. E aquele irmão está passando uma batalha. Nós oramos e tudo por ela. Mas você entende como é importante eu estar em comunhão com Deus, em consagração, e você também está? Para quando as pessoas entrarem por aquelas portas, elas saiam daqui curadas. Não só curada no físico, mas curada na alma também. Porque a maior doença de todas chama-se pecado. E pecado é incredulidade. Então, essas pessoas, elas precisam da tua ajuda. Ela precisa muito da tua oração. Você vai orar por ela? Pela irmã Ângela? Irmã do irmão Naco lá. Ela precisa muito das suas orações. E outras pessoas também que estão passando uma batalha. Então Deus eu creio que Deus não está satisfeito não de ver um filho dele assim, mas qual foi a causa daquilo? Eu sei, você sabe? Ninguém sabe. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Amém, amados? Então você louva, você ouve a palavra, se alegra com a palavra, mas a terceira parte, se houver oração por enfermos, se lembre deste culto. Haverá uma batalha no mundo espiritual, porque o diabo não quer deixar as vidas. Porque o diabo ele se alimenta de cigarro, ele se alimenta de bebida, e ele se alimenta de tuberculose, de sífilis, de AIDS. Tudo isso os demônios se alimentam, de câncer. Mas Deus é mais poderoso do que todas essas coisas. Mas Ele precisa que eu creia. Ele precisa que você creia no poder dEle. Quando o Filho do Homem vier na terra, Ele encontrará fé. Deus encontrará alguém que tome Ele mesmo em sua palavra, independente dos sintomas que aconteçam no corpo. Ele encontrará alguém que diga, eu creio, Senhor, em Tua palavra, independente do que eu estou passando. Eu creio ainda em Tua palavra. Minha mãe não quer te seguir, meu pai não quer te seguir, minha família não quer te seguir, mas eu quero te seguir, meu Deus. Aleluia. A maior batalha jamais pelejada. Do 233 ao 236. O exército de Satanás traz enfermidade. Porque Satanás é um destruidor. O reino completo de Satanás se compõe de enfermidade, morte, tristeza, frustrações e angústia. Tudo isto vem de Satanás. Porém, Deus é vida. Deus é fé, Deus é gozo, Deus é paz. Agora o que o profeta diz, esses dois grandes poderes agora mesmo estão se enfrentando. Aqui neste edifício. Estão em batalha, agora mesmo. De dia em dia batalham contra você. Satanás está detrás dessa força. Porém, você está fortalecido em Deus. Com o Evangelho, cingindo os lombos com a verdade, tomando o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada pronta em sua mão, dizendo, Satanás, venho para enfrentar a ti, tu vens a mim, contra mim, em nome da ciência, da cultura, da organização, no nome disto e daquilo. Porém, eu venho contra ti no nome do Senhor Deus de Israel. Venho agora contra ti, aparta-te. Mesmo a morte não poderá permanecer, a faremos em pedaços. O exército de Satanás traz enfermidades, porém o exército de Deus tem a comissão de expulsá-la. Aqui está o exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Amém. Ali o tem. Cada vez que Satanás lança algo que não lhe pertence, o exército de Deus diz, lança-te fora. Satanás utilizou a destruição para fazer descrer a palavra de Deus e estabelecer um reino melhor do que de Miguel.
E ao fazer isso, Deus o expulsou. O método de Deus é de lançar fora a maldade, lançar fora arrazoamentos, lançar fora a superstição, lançar fora a enfermidade, lançar fora o pecado. Você está no nível mais alto do que essas coisas. Está ressuscitado com Cristo Jesus e assentado em lugares celestiais com todo demônio sob seus pés. Amém, amados? A igreja de Jesus sempre derrotará a Satanás. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, nessa manhã, para que você nunca se esqueça. À medida, diz o profeta na mensagem A Ordem da Igreja, no parágrafo 9, que à medida que você vai crescendo em Deus, toda a força das trevas está contra mim, está contra você. Você vai crescendo e o diabo quer que você desça. Desça para onde? Para o nível do mundo. Que você seja mundano como você era, como eu era. Mas você tem que dizer para o diabo, como Neemias disse para Sambalate, Tobias, aqueles que queriam parar a obra. Você tem que dizer para o diabo nessa manhã: eu não posso descer, Satanás, porque eu estou fazendo uma grande obra. E você não desce no nível do mundo. Você sobe ao nível de Deus. Como? O profeta diz na mensagem Conferência com Deus, no parágrafo 140, que a conferência com Deus é jejuar, orar, ler a palavra, pôr a vida em ordem. Irmãos, Jesus está voltando. Você pensa que está longe, mas está muito perto a vinda de Jesus. Se você está preparado, você vai subir. Se você não estiver, você vai ficar. E quando vier a pressão, que o profeta disse que a noiva vai sofrer uma pequena pressão das denominações, porque as denominações e a religião estão contra essa mensagem, contra a palavra, e vai haver uma pressão. Os tabernáculos vão ser fechados. E aí, só a águia vai aguentar essa pressão. Quem não é águia não vai aguentar. Vai desistir. E muitos vão desistir na caminhada, porque não vão dar conta. Mas se teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você vai chegar até o final dessa caminhada. Deixa eu só ler mais esse parágrafo e já estou encerrando. Ordem da Igreja, parágrafo 9. E recordem-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra e preservem o espiritual. Porque recordem, preste bem atenção, recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá entre vocês. Você espera que o diabo entre aqui? Você pensa que o diabo não vai vir dentro da igreja e vai usar alguém para falar contra essa obra? Vocês acham que não? O profeta já tinha profetizado. Mas eu não me vejo aqui falando contra essa obra e não vejo você. E você não deve se ver aqui. Deixe isso para outro. Que cada um cumpre um papel aqui na terra. Não é verdade? E Satanás se meterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente. O profeta estava vendo alguma coisa. Estava. No mundo espiritual ele estava. E fará com que disputem mutuamente, se puder conseguir. Olha o que o profeta diz. Expulse o inimigo imediatamente. O inimigo.
Vocês são irmãos e esse é o inimigo, e aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se ao concílio de igreja, e muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta fechado. E aí? E aí, meu irmão, virá a fé suprema para a hora suprema. Amém, amados? Se coloque de pé. (335), vamos cantar este hino. Logo após este hino, nós estaremos fazendo a oração final e despedindo a igreja. Você foi abençoado essa manhã? Deus te ajudou? Eu fui ajudado. Quero melhorar a cada dia. Quero que Deus me ajude. Quero que vocês me ajudem em oração. Orem por mim, que eu oro por vocês. (335). Glória a Deus. Sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Glória a Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Glória a Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar. Aleluia. Glória a Deus. Vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar, e neste fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação
salvação mandaste proclamar. Novamente o coro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Aleluia. Irmã Yara pede oração, sua tia que está internada com câncer no cérebro. Levante a sua mão para cá, irmãos, e vamos interceder por essa pessoa. Querido Deus, porquanto a tua palavra tem sido pregada nesta manhã, Pai, e o que eu poderia fazer era somente isso, pregar a tua palavra. Mas quem pode vivificar a tua palavra em cada coração é o teu Espírito Santo, Pai. Então, meu Deus, que o Senhor ajude, fortalecendo a cada vida aqui presente, ajudando teus filhos a estarem apercebidos para o tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Meu Deus, esta pessoa que está com esta enfermidade, câncer no cérebro, meu Deus, o que é esta doença para ti? No passado, o Senhor curou uma pessoa que era cego de nascença. O Senhor curou o leproso. O Senhor até mesmo tirou Lázaro da sepultura, Pai. Ó Deus, e o Senhor libertou a Maria Madalena. Libertou, Senhor, o gadareno. Libertou a samaritana, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, Pai. Os homens mudam, os homens perdem a fé. Os homens, Senhor, vão para o pecado. Os homens se contaminam com este mundo, Pai. Mas a tua palavra, ela permanece para sempre. O Senhor não se contamina. O Senhor é um Deus santo. Oh Deus, e assim como o Senhor curou no passado, o Senhor ainda continua curando hoje, Pai. Assim como o Senhor libertou no passado, o Senhor continua libertando hoje, Pai. Então, meu Deus, na autoridade do Espírito de Deus, na autoridade, meu Deus, da igreja do Deus vivo, que o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, nós colocamos esta vida, Pai, diante de Ti, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, pois a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. E o que é o câncer diante do Senhor? Não é nada, Pai. Então que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa, Pai, e que este mal que se aloja no cérebro desta pessoa seja tirado agora, pelo poder do nome de Jesus. Porquanto o Senhor disse em sua palavra, que tudo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, Pai. Então nós ligamos essa pessoa com o Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para tirar este mal que está sobre esta vida. Também, meu Deus, que o Senhor fique conosco neste dia, nos dê um dia abençoado, logo mais um culto à noite também abençoado, Pai, e que estas palavras permaneçam na minha vida, permaneçam na vida da Tua igreja, Pai, e que possamos seguir adiante, Pai, na luz desta mensagem, e que o Senhor possa nos ajudar em tudo, meu Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, abençoe seu irmão. Nosso culto está encerrado, e um bom dia a todos.